Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Projeto Fitness de 2025, onde a gente vai conversar bastante aqui sobre saúde e eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho feito nos tratamentos das terapias para trabalhar os aspectos emocionais, os aspectos limitantes mesmo, que impedem às vezes a gente de se superar, né, na questão de saúde, na prática de esportes e por aí vai. Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. Quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. Quem estiver assistindo essa live gravada, ao final, lembre-se de curtir, compartilhar e comentar. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Ivete Nunes. Eu sempre fui uma entusiasta de ginástica, de práticas esportivas, entre elas corrida, musculação, pilates, yoga e por aí vai. E natação também, e por aí vai. Atualmente eu trabalho com terapias holísticas ligadas aí à parte energética e espiritual. Sou formada em administração, tenho mais de 20 anos de experiência na área corporativa, trabalho com as terapias há um bom par de anos, tenho mais de 10 anos aí de estudo e prática, e as terapias que eu trabalho são diversas. Vou citar rapidamente: barras de axis, reiki, theta healing, radiestesia, sou hipnoterapeuta. Então a gente tem uma gama aí de possibilidades, desprogramação neurobiológica, e eu aplico todas essas terapias para trabalhar os aspectos emocionais meus. Então vamos lá, eu vou contar o que eu decidi fazer e por quê. Primeiro eu vou contar que eu sempre fiz o quê? O básico bem feito, né? Eu ia na academia 6 vezes por semana, eu sempre fiz direitinho, eu sempre fiz mini desafios. E o que foi que mudou neste momento que me motivou até fazer essa live? Eu ia gravar um Reels, mas ia ficar muito comprido. O que mudou foi que desde 2020 eu venho fazendo as lives e hoje a gente está aqui no dia 1º de dezembro de 2024, então são 4 anos. E eu fiz ao longo destes anos, só para a gente ter uma ideia, entre alguns blocos, né, que a gente fez os nossos desafios de 30, 40 dias de live, cheguei a fazer 15 dias de live, e as lives semanais que a gente está fazendo agora, mais de 200 lives que a gente tem, só nos canais a gente tem mais de 170 lives, na comunidade mais de 30 lives, e todas essas lives, elas têm dinâmicas de hipnose, dinâmicas de meditação, com técnicas de hipnose, com técnicas de programação neurolinguística. E aqui nesse ano de 2024 foi que a gente começou oficialmente a estudar a mentalidade de performance, né? No começo a gente estava estudando só espiritualidade, e de repente a gente começa o quê? A levar a nossa mente para um outro nível de consciência. E o que aconteceu? Todas essas lives, elas foram me transformando. E juntando tudo isso, né? Olha só, mais ou menos mais os meus tratamentos pessoais que eu fiz comigo mesma, o desenvolvimento, a expansão da consciência que veio com essas lives, me causou essa transformação em mim. E eu sempre fui uma pessoa que, de certa forma, vou contar já, daqui a pouquinho vou contar qual que é o projeto fitness, gente. Tenham paciência. Vou falar primeiro um pouquinho de drama aqui. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito complexo de inferioridade e um sentimento de rejeição. Até é uma coisa que eu não gostaria de ter que falar, mas a gente tem que falar para contextualizar, para poder contar de onde a gente veio e onde a gente está. E inclusive a gente viu, né, na live retrasada de mentalidade, o mundo vai te tratar como você se enxergar. Então, assim, muitas vezes na minha vida, eu, de alguma forma, criei um contexto para validar esses complexos de inferioridade, esse sentimento de rejeição. Então, a gente acha que a vida é injusta com a gente, mas, na verdade, quem está sendo injusto com você é você mesmo. E aí, enfim, né? E a verdade é uma só. A vítima, ela não vence. A vítima, ela não consegue superar os desafios. Foram muitos e muitos processos e um caminho, uma longa jornada aí, até eu conseguir realmente enxergar, olha só, enxergar e enfrentar os meus demônios interiores, construir a minha autoestima, reforçar os meus valores e princípios inegociáveis de vida e finalmente aprender a viver a minha verdade.
Vocês que estão aqui comigo, né? Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Quem estiver chegando, quem participa das lives, vocês vêm acompanhando, a gente vem crescendo juntos, aprendendo juntos, tudo que a gente vem conversando. E tudo isso realmente me transformou. E começou a me trazer o quê? Assim, eu estou vivendo o que eu falo, eu estou praticando o que eu falo. E veio aquele sentimento de estar na hora de eu colocar um desafio maior para mim. Então, né, sem mais delongas, eu quero compartilhar que eu decidi que no ano que vem eu vou correr uma maratona, 42 quilômetros em menos de 4 horas. Para algumas pessoas pode ser algo assim, normal, né? Pô, tanto firula por causa disso, mas não é. A maratona ela é uma prova de alta performance, é uma prova que já te coloca no rol dos atletas amadores e demanda um outro tipo de resiliência, um outro tipo de resistência física e mental. E isso, quando a gente fala, né, de área de alavancagem, que a gente fala muitas vezes nas lives, isso vai alavancar diversos fatores na nossa vida no campo da saúde. E é o que eu quero trazer para a gente aqui hoje, tá? Tanto a parte da parte mental, como a parte do campo da saúde. Então vamos lá. E olha só, o que eu quero compartilhar agora com vocês é um pouco do que eu venho fazendo para me preparar, para organizar para essa prova, mas principalmente quando eu comecei a ter essa ideia, eu falei, 42 quilômetros em 4 horas, eu tenho que correr em menos de 4 horas. Então não adianta fazer uma velocidade de 11 quilômetros por hora, dá, mas não adianta fazer uma velocidade abaixo disso. São 4 horas correndo numa velocidade de 11 quilômetros por hora, ou uma velocidade mais rápida, né? Então, quais foram os primeiros passos que eu fiz, né? As duas primeiras coisas que eu pensei. Eu falei, bom, se eu quero uma atividade de alta performance, eu preciso... Então, assim, gente, quem está acompanhando, total efeito das nossas lives de mentalidade e performance. Total, tá? Lembrando que, e eu preciso enfatizar isso, porque, gente, faz efeito. As meditações no final das lives fazem efeito, tá? Primeira coisa, eu preciso. A Denise, caraca, que loucura! É real, Dê. E eu quero aqui assumir um compromisso com vocês. Ano que vem vai ser o ano da gente começar a colocar em prática tudo o que a gente vem estudando aí nesses últimos anos, tá? Que a gente vem vendo nas lives de mentalidade e performance. É real. Então, primeira coisa, eu preciso trabalhar os meus sabotadores e as minhas crenças limitantes. Eu preciso trabalhar a minha mente, porque tem um momento, o corpo, muitas vezes ele tem muito mais capacidade do que a gente imagina, mas a nossa cabeça assim, eu tô cansado, é difícil, não sei o quê, e aí a gente vai lá e não faz. Segundo ponto que eu falei assim, é o primeiro passo, eu preciso desinflamar o meu corpo. Já falei sobre isso, a gente fez até uma live sobre inflamação sistêmica, e eu vou mostrar o livro que eu já comentei com vocês várias vezes. Eu li esse livro no ano passado, e ele me trouxe uma consciência muito grande disso. Tudo começa com a comida. Ele trabalha alguns pilares, né? Que são os bons padrões alimentares, os alimentos que prejudicam a saúde, os alimentos que são benéficos, e aí ele trabalha olha só, onde ele trabalha? O cérebro, hormônios, intestino e as inflamações, tá? Só que aí quando você reduz as inflamações, você harmoniza toda a parte do cérebro, hormônios e intestino. Inclusive, eu tô lendo agora um livro que fala sobre o intestino. E olha só, vou colocar aqui. Então, esse livro ele me trouxe uma consciência muito grande sobre a inflamação sistêmica e a síndrome metabólica, tá? O que acontece? Eu vou ler aqui para vocês. São processos de desarranjos e desequilíbrios contínuos que acontecem no nosso corpo e, de certa forma, deixam a fisiologia e bioquímica do nosso corpo em um contínuo estado de alerta e prejudicam o nosso sistema imunológico, contribuem para a instalação de doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, colesterol alto e até doenças autoimunes. Problemas nas articulações e juntas do corpo, processos como artrose, artrite e condições mentais de saúde ligadas à neuroinflamação. Ou seja, tudo. A gente acha, você nasce, vai ter adolescência, você cresce, vira adulto,
aí começa a envelhecer. A curva metabólica decai, porque, né, tem toda a parte celular, genética, que as células elas vão se renovando, só que elas se renovam mais, vamos para resumir assim de uma maneira bem simplificada, mais fragilizadas. Então, isso que vai causando o nosso envelhecimento. Mas a verdade é que os nossos hábitos de vida, e principalmente os nossos hábitos nutricionais, e aí no nutricional entra alimentação, hidratação e suplementação, a gente não imagina o quanto a gente envenena o nosso corpo. Nossa, então vamos a todos agora virar de um dia para o outro as pessoas supernaturais? Não, não precisa se preocupar em ter essa coisas, meu Deus, estou, né, acabando com a minha saúde, etc. Não, mas simplesmente começa a criar essa consciência, a ganhar essa consciência. Eu estou lendo o livro do intestino, chama Superintestino, e ele fala o quanto a gente não imagina, né? Refrigerante a gente já sabe que faz mal, mas o refrigerante ele tem um conservante que destrói algumas bactérias benéficas do intestino. O sorvete tem um emulsificante que destrói as bactérias benéficas do intestino. O ibuprofeno tá no livro, Superintestino, tá, gente? Só tô replicando o que tá no livro. O ibuprofeno, ele tem um componente que afeta, que destrói as bactérias benéficas do intestino. Então, assim, a gente não percebe o quanto vamos generalizar, então, essas inflamações todas, entendeu? Todos esses processos, e o intestino, nós precisamos lembrar, o intestino é exatamente aonde o nosso corpo absorve as vitaminas dos alimentos. Então, se você, que chama microbiota, então se a sua microbiota, se o seu intestino estiver em desequilíbrio, estiver ruim, para resumir assim, de uma maneira bem simples, você não vai absorver direito as vitaminas e você vai ter um problema de saúde. Então, a gente não imagina o quanto essa questão alimentar afeta. Então, o primeiro ponto que eu pensei foi esse: eu preciso desinflamar o meu corpo. Por exemplo, eu particularmente tenho uma leve intolerância à lactose e eu tenho uma alergia ao glúten. Como que eu identifico isso? Não é aquela, não é intolerância. Intolerância geralmente quando a pessoa come muito pode gerar um desconforto intestinal. É uma leve alergia, não chega a ser a doença celíaca, mas como que eu percebo? Quando eu como glúten muitos dias seguidos, e assim, hoje eu comi um pão francês, amanhã eu comi um macarrão, come dias seguidos, assim. Se eu comer uma vez por semana, acho que não pega, mas se eu como glúten muitos dias seguidos, além de sair umas coisinhas aqui, mas fica irritadinho aqui, começo a ficar muito cansada, muito interessante, eu começo a ficar cansada. É um cansaço. Tira o glúten, dá uns 3, 4 dias, eu melhoro. Então, assim, às vezes você acha que você está cansado, mas você não está cansado. Você está inflamado. E a gente nem imagina. E aí, gente, quando a gente fala de uma prova de alta performance, uma maratona, quando você precisa dos seus joelhos bons, você precisa da qualidade da sua fibra muscular, né? Toda essa parte bioquímica do seu corpo funcionando legal, o seu metabolismo, porque é um conjunto de coisas. Quando a gente submete o nosso corpo, né, ir além do básico, é um conjunto de fatores que a gente precisa trabalhar para a nossa performance estar acima da média. Porque a gente está falando de uma prova que vai levar a pessoa a estar acima da média. Percebe? Como é muito mais complexo do que, eu resolvi desinflamar. Não, é muito profundo isso. Não adianta você ter os melhores exames, os melhores profissionais, o melhor tudo, se o seu corpo estiver inflamado. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, para o primeiro passo, que foi a parte mental, eu fiz os trabalhos de reprogramação mental e energética com as minhas terapias. E para o segundo passo, eu contratei uma nutricionista. Ontem chegou o meu plano da nutricionista. Então, agora calma que depois eu vou falar o que eu vou fazer nos próximos passos. A gente está nos primeiros passos aqui. Essa live vai ficar salva no feed, nos canais. Ela vai chamar o Guia Blog da Maratona, episódio 1. A gente vai fazer outras lives à medida que eu for evoluindo e eu vou compartilhando com vocês. Hoje é o guia prático da atividade física. Então, primeiro ponto, trabalhar os aspectos mentais. Segundo ponto, desinflamar o seu corpo. Quem estiver buscando aí iniciar na prática de atividade física, já começa e com o tempo você vai trabalhando essa desinflamação. É um processo natural porque a gente começa a querer ter mais disposição.
Mas observa, independente de prática de atividade física ou não, observa essa questão do cansaço, depressões, né? Quando a gente fala, olha só, o tópico aqui das inflamações, condições mentais de saúde ligadas à neuroinflamação. A gente não imagina o quanto depressão, insônia estão ligadas à inflamação sistêmica e síndrome metabólica. Você faz alguns ajustes, por exemplo, tem o horário certo, ideal para você comer um doce, entendeu? Para o seu corpo metabolizar aquilo, e cada pessoa é única. Por isso que é importante a gente entrar com um profissional de saúde adequado. Lembrar e já aproveitar tudo que vai ser falado aqui, ou se eventualmente eu compartilhar alguma coisa que eu estou fazendo comigo, de vocês procurarem profissionais adequados para orientarem vocês, tá? No que vocês vão fazer nas suas práticas esportivas e tudo. Então vamos lá. E então, o segundo ponto, que é esse da inflamação, eu contratei a nutricionista, e o primeiro ponto, eu fiz os meus trabalhos de reprogramação mental. E é isso que eu quero compartilhar, porque é muito interessante. Quando você se submete a algo diferente, vem uma série de sentimentos, de pensamentos, que vai retirando de dentro de você coisas que você nem imagina. Por isso que eu comecei a falar que eu sempre tive complexo de inferioridade, complexo de rejeição. E essas lives, e óbvio, gente, eu faço muitos trabalhos de reprogramação comigo mesma. Elas me curaram, estão me curando, estão realmente lapidando uma versão melhor. E eu estou contando isso para compartilhar com vocês, que eu desejo que vocês também encontrem isso na vida, a maratona de vocês, na vida de vocês. Então, é importante considerar que quando a gente fala de atividade física de alta performance, é essencial, né, também trabalhar alguns outros pilares. Preparo físico. O preparo físico, ele vem o coração, né, cardiologista, respiração, pulmões, mobilidade. A parte de mobilidade, essa consciência veio muito para mim com a yoga. A yoga, ela trabalha, eu costumo pensar, isso é coisa da minha cabeça, que a yoga tem o corpo, ela me ensinou que o corpo tem 3 eixos principais, que é o tronco, né? Os braços e as pernas. Então, quando você vai fazer, quando você faz a yoga, ela traz a consciência corporal, né? O Pilates também traz bastante isso. Que às vezes a gente, numa outra prática esportiva, a gente não para pensar. Mas na yoga você tem exercícios de equilíbrio, você tem exercícios que trabalham determinadas partes do corpo de uma maneira isolada e em conjunto. Então, os exercícios de equilíbrio são muito interessantes, porque você trabalha o core e o glúteo, que é exatamente de onde vem a força para outros tipos de atividade física. E, enfim, e trabalha também respiração. Então, assim, a parte da mobilidade, você soltar, né? Soltar as juntas, integrar o corpo todo, trazer essa consciência de qual músculo, de qual parte do seu corpo que você tem que usar em determinada atividade. A yoga trouxe bastante isso para mim. Então, por exemplo, vai correr, você precisa ter, né, a prática do alongamento, precisa fazer um certo aquecimento em algumas juntas, e precisa ter uma consciência de qual parte que você vai recrutar. Porque, por exemplo, ontem eu corri 15 quilômetros, né? Que eu tô começando, fiz 15 quilômetros em 2 horas ontem, que era em 1 hora e 58 minutos. E aí, no comecinho, teve uma hora que eu tava sentindo um pouquinho o joelho. É claro que eu, particularmente, quando eu vou fazer minhas corridas, eu faço mentalização, eu faço visualização, eu faço comandos, né, de teta, comandos de desprogramação neurobiológica, isso tudo vai ajudando. Comecei a sentir um pouquinho o joelho, ajustei a postura, trabalhei a respiração, já mandei um comando, não senti mais nada, 2 horas correndo. E, obviamente, né, eu já tenho, vocês sabem que eu já tenho um pouco de prática. No ano passado, eu fiz na quaresma 40 dias seguidos que eu fiz corridinhas, eram corridinhas de 5, 6 quilômetros, era um pouco mais seguido, e isso a gente vai preparando o corpo, né? A parte do joelho, a parte tem que lembrar o quadríceps, né, posterior, e a parte da canela, né? A parte da canela, aquela parte. Então, tudo isso é forçado além da conta. Então, vamos lá. Preparo físico, que é essencial para alta performance. Coração, respiração, mobilidade e força. Tem que ter força, né? Não adianta. Tem que ter um componente de massa muscular adequado. E cada prática esportiva requer uma combinação específica desses fatores.
Então, o que acontece? No caso, por exemplo, de uma maratona, você precisa estar mais leve, você precisa ter a força, obviamente, mas você precisa estar mais leve. Quanto mais, assim, quando é alta performance, é importante estar mais leve, porque você tem menos peso para carregar, né, do seu corpo. Mas isso também eu sei que a gente faz. Olha só que interessante, que é a nossa consciência. Entrando com o processo da nutricionista e é, correndo muito mais, o gasto calórico que eu vou ter, naturalmente vai emagrecer, vai eliminar o excesso de gordura para ficar mais leve e deixar no ponto certo para fazer a prova. E um outro pilar que é muito importante é o acompanhamento médico. Nossa, é o acompanhamento médico e de profissionais devidamente habilitados, que eu coloquei aqui, ó. Consultoria esportiva, que provavelmente eu vou pegar uma consultoria agora no ano que vem. Eu já defini a prova que eu vou fazer, a prova que eu vou fazer em abril. Então, assim, eu tenho 4 meses para me preparar para a maratona. É uma meta ousada. Se não der certo, gente, eu vou procurar outra prova e vou fazer outra prova. Não tem problema. Até isso ficou encanando na minha cabeça que eu tive que trabalhar. Só para vocês terem uma ideia. É impressionante a quantidade de coisas que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça quando você resolve fazer uma coisa, digamos assim, grandiosa. Então, consultoria esportiva, cardiologista, né? Um personal para quem quer ir. Às vezes a pessoa não gosta de treinar sozinho. E nutricionista, como eu falei, não é só alimentação, também suplementação. Existem diversos processos que a gente tem no corpo quando a gente submete eles a esses exercícios, essas práticas de alta performance, que consomem mais, né? Mais vitaminas, mais sais minerais. Então tem todo um processo que precisa ser acompanhado, inclusive de intratreinos, que a gente faz uma reposição entre, né, durante os treinos, dependendo do tempo que vai ser, que é importante ser acompanhado. E agora falar um pouquinho sobre mentalidade, compartilhando aí as minhas descobertas, né? Então, assim que eu tomei a decisão de fazer a maratona, falei, vou fazer a maratona. E eu acho que não é por acaso, né? Porque olha só, quem tá acompanhando nas lives, a gente fez a maratona Uma Vida com Propósitos, a maratona Quaresma Espírita. A maratona já estava lá para mim. É que a gente não tinha percebido ainda, percebe? Então é muito interessante isso. Então, eu comecei a fazer esse processo de visualização, avaliação em um estado de consciência meditativa. E aí eu coloquei, ó, aplicando auto-hipnose, reiki, teta healing, desprogramação neurobiológica, também fazendo limpezas, ativações com radiestesia e terapia multidimensional. E muito assim, de manhã eu já faço um processo com barras de axis. E nesses processos, como é que funciona? É mais ou menos quando a gente faz as meditações aqui nas lives. Você vai fazendo a visualização e você vai sentindo quais são os sentimentos que vêm. E vai fazendo os trabalhos, né? E é muito interessante porque eu comecei faz 2 semanas. Hoje faz exatamente 2 semanas que eu comecei esse processo de reprogramação mental. E ele tem um ciclo. E olha só o ciclo. Então, as minhas primeiras percepções foram: vamos lá, incapacidade, não sou capaz. Ah, meu Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Segundo, priorizar as outras pessoas, as outras coisas, ao invés do que é importante para mim. Né? Tem aquela coisa ali e tem também aquela coisa ali. Sabe? Também tem aquela pessoa, tem aquela situação, tem aquele problema, tem aquele boleto, tem o trabalho, tem a casa, tem as coisas as pessoas que dependem da gente, tem 1000 coisas. Onde é que eu vou arrumar tempo? Entendeu? Então, assim, priorizar tudo e todos. E aí a gente não prioriza a gente mesmo, a gente não se desafia, a gente não ousa, a gente quer que a vida mude. A gente gostaria, a gente sonha, tem um sonho escondido que queria que a vida fosse melhor. E o quanto é que a gente se permite, vem muito aqui, né? O desbravar esse caminhão de esse monte de coisas impeditivos que vão aparecendo para falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer algo diferente. Então vamos lá. Incapacidade, priorizar tudo e todos ao invés de algo que vai te levar além. Terceiro, inferioridade, limitação, resistência para crescer. Resistência para crescer. Ah, não, vai dar trabalho. Para que eu vou me enfiar nesse negócio? Percebe? Que mais? E até medo. Medo, medo, medo. Porque aí, vamos lá, vou fazer a maratona.
Só que aí depois eu descobri que a maratona essa especificamente que eu escolhi fazer, que é a Maratona Internacional de São Paulo, tem que fazer em no máximo 4 horas. Só que você não vai mirar as 4 horas. Você tem que mirar umas 3 horas e meia, entendeu? Para ter uma gordurinha lá. Resumindo a história, me deu um medo. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Como se o mundo fosse acabar, né? Vamos em frente, vamos abraçar o desafio. Depois, aí começou a sanar esses aspectos limitantes, porque aí você, como eu falei, né, tem várias práticas. Você pode fazer comandos de desprogramação neurobiológica ou Theta Healing. Tem umas práticas, tem a prática do Reiki, que você tem alguns símbolos específicos que a gente chama, né, de abrir portais, você ativa frequências. Se você pensar em termos de onda, tudo é frequência. O pensamento, o sentimento que a gente vibra também é frequência. Então, o reiki ele tem alguns símbolos que eles acessam determinadas frequências. E quando você emana o reiki, você começa a dissolver. É como se as frequências, como se fosse a água quando ela vai se solidificando em gelo. Então, as frequências elas vão se cristalizando em padrões de pensamentos e sentimentos. Então, quando você entra com esses processos terapêuticos, você acaba dissolvendo essas frequências cristalizadas. E aí, inclusive, quem está aí assistindo, quiser participar comigo a maratona, tamo junto, hein, gente? São todos convidados. Quem assistir gravado, tudo, dia 6 de abril, Maratona Internacional de São Paulo. Tem a prova de 42 quilômetros, 21 quilômetros, acho que tem 15 e 10 e 5. Tem vários tipos de corrida. Depois, aí começou a sanar. E começou a aflorar, é muito legal. Por isso que fiz questão de compartilhar. E aí começou a aflorar os aspectos positivos. E aqui a gente está falando de 2 semanas, tratamentos diários. Não é falar que um dia foi uma coisa, outro dia foi outra coisa, pronto, acabou. Não. Percebe? Às vezes quando a gente fala de um tratamento, não, tem que fazer mais uma sessão. Não, mas não sei o quê. Vamos, participa das lives, todas 2 lives por semana. Vamos fazer uma maratona de lives. É real, gente. É real. A gente, para se reprogramar, é um processo muito mais profundo, né? E aí veio o fortalecimento dos aspectos positivos, que são autoconfiança, aí começou a vir autoconfiança, sentir-se suficiente. E quando você entra, a gente tem que ter muita humildade para falar assim, que nem eu falei, não, porque eu me senti insegura e complexo de rejeição e tal. Mas é real. Sabe o que é real? Porque o primeiro passo para a gente superar as limitações é assumi-las. Eu me sinto insuficiente. Mas por quê? Vamos olhar com carinho para a vivência que te fez criar isso. E sanando isso, você vai passar a se sentir suficiente. A gente até viu isso, que são as 3 necessidades básicas da pessoa, né? Que é o valor pessoal, é sentir-se amado e sentir-se suficiente. Isso é muito mais profundo, é uma questão psíquica muito mais profunda do que a gente imagina, tá? Então vamos lá, autoconfiança, sentir-se suficiente. Por qual é a diferença de uma pessoa que não se sente suficiente correndo uma maratona e uma pessoa que se sente suficiente correndo uma maratona? Percebe que é diferente? Que mais? Valor pessoal e merecimento. Muitas vezes, nós, por diversos fatores, né, aqueles básicos que a gente já sabe, que é a criação, suas influências sociais, figuras de autoridade, repetição, forte impacto emocional, eles fazem o quê? Criam na gente um padrão que você a vida inteira não mereceu, foi sempre, assim, ficou às margens, sabe? Às margens da vitória, às margens dos melhores, vou falando aqui, tá, o que vem vindo. Às margens dos mais ricos, às margens dos mais saudáveis. Talvez quem está assistindo aqui comigo agora, que são as pessoas que eu conheço estão ao vivo, Mari também, bom dia, seja muito bem-vinda. Às vezes quem está aqui assistindo pode não ter sido com vocês, mas existem muitos casos de crianças que quando eram pequenas, elas ficavam muito doentadas e às vezes a mãe não deixava brincar. Por não deixar brincar, a criança não viveu algumas questões da infância. E aí, olha que interessante, essa privação gerou muitas crenças e limitações, crenças limitantes e muitos sentimentos de muitas vezes não merecer ir para o mundo, não merecer fazer algo além, percebe? Então é muito real isso. Que mais?
A aceitação da capacidade, a aceitação de que você consegue realmente se superar e ir além, tá? E aí também, então vamos lá. Primeira coisa, a gente limpou os aspectos limitantes, começou a trazer os positivos, percebeu? Eu não tinha capacidade, aí eu comecei a me perceber capaz. E eu vou contar para vocês, compartilhar, eu não sei se eu já compartilhei para vocês. Quando eu estava no colegial, é um exemplo, tá? Quando eu estava, de como não é só a questão da prática esportiva. Quando eu estava no colegial, eu era uma das melhores alunas de matemática e física. Eu cheguei a dar aula particular de matemática, o professor de física falou para uma colega que me contou depois que a melhor aluna da classe era eu, que eu era a única que tinha ido bem numa prova lá. Então eu era boa de exatas. E eu decidi que eu queria fazer arquitetura. Só que aí eu descobri que tinha uma prova técnica para fazer arquitetura. Eu ia tentar, né, a universidade pública. E adivinha o que aconteceu? Eu não quis me inscrever e tentar, porque eu achei que eu não ia ser capaz de passar na prova. Só que eu nem tentei, gente. Percebe o problema? Eu nem tentei. Como é que eu ia saber que não era capaz se eu nem tentei, sendo que eu tinha os atributos? Por isso que eu contei, que eu era boa, porque vai muita matemática e física, né, na arquitetura. Então, resumindo a história. Então, começaram, aí depois que eu tirei os negativos, começou a vir os positivos, e finalmente veio uma aceitação da minha capacidade. Olha que interessante. E aí você, às vezes, na sua vida, fala, não, eu queria fazer uma coisa assim, mas eu não consigo. Será que você não consegue ou você, na sua cabeça, acha que não consegue? Acredita que não consegue. Mas se você parar para olhar isso com calma, você vai perceber que consegue. E aí começaram a vir algumas ideias. Olha só que interessante. Uma visão mais pragmática, de lógica mesmo, sabe? De causa e efeito. Se eu quero ir do ponto A até o ponto B, o que eu preciso fazer? Então, olha lá. Qual é o processo que eu preciso fazer? Qual é o preparo físico e mental que eu preciso em termos de resistência? Né? É uma prova, a gente está falando aí, né? De quase 4 horas correndo, numa velocidade média acima de um padrão. E aí, qual que é o nível de resistência mental? Que vai chegar uma hora que eu já não vou estar mais, né, super animado. E olha que interessante, ontem eu fui correr e foi muito interessante, estava um calor, estava quase uns 30 graus. Eu fui correr perto da hora do almoço e eu ia para o parque, mas atrasou tudo, tive um imprevisto e acabei indo para a esteira na academia, aqui não tinha ar-condicionado. Resumindo a história, corri num forno. E aquele calor, gente, e aí a resistência mental, ela é necessária, vocês não têm noção. Não é fácil, é tranquilo, tá super tranquilo. Rapidinho aqui a gente já termina, vai tranquilo. E eu lembrei, inclusive, das nossas meditações, porque na hora da respiração, eu lembrava da luz branca que vai para a mente, oxigena o cérebro, alivia os pensamentos. Vocês não têm noção do quanto o preparo mental faz a diferença. Que mais, né? O preparo físico é incontestável. Já falei a questão das inflamações, a parte que a gente faz aí, comentando a questão da mobilidade, da força e por aí vai. Que mais? Aí começou a vir umas ideias de coach mesmo, sabe? Qual é o preparo, qual é o perfil do maratonista? E aí existe um perfil, né? O que ele come, onde ele vive, quais são os hábitos dele, né? Rotina, sono, alimentação, estilo de vida. Isso tudo precisa ser considerado, porque você precisa ter essa rotina, ter todo esse processo de restauração. No caso, preciso contar para vocês que eu acabo utilizando muitas terapias, né? A barra de Access, ela faz desbloqueio neurológico, o Reiki, ele traz. Vou contar, tá? A Ivete fazendo a coisa, como é que é. Se as pessoas. Tem gente que pode não acreditar, pode achar um absurdo, mas eu juro, eu me lembrei até das lives da Maratona Quaresma Espírita. Uma das primeiras lives, que é aquela dos centros de força, se eu não me engano, ou a seguinte, como que a gente capta a energia cósmica para o nosso corpo, né? O prana. E aí teve uma hora da minha corrida ontem que eu comecei a captar essa energia, mentalizava o que a gente faz nas meditações, tá? As raízes, né? Os pontos de força, e ia captando. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer para complementar o básico e o normal. Que mais? Também tem que estudar o circuito da prova. Parece piada, né? Mas pode acontecer de você
errar o circuito da prova. Eu estava assistindo esses dias, tem uma menina que eu sigo nas redes sociais, ela trabalha com a parte de estudos e tudo, e ela foi correr os primeiros 10 quilômetros dela numa corrida de rua. E aí, ela, ela errou o circuito, gente. Porque tinha corrida de 10K e de 5K, e o circuito era diferente. Resumindo a história, ela perdeu o timing, né? Mas ela voltou para a largada e fez o circuito certo. E ela até conseguiu a medalha depois. A pessoa falou assim: ah, você completou a prova, né? E ela recebeu a medalhinha de finisher. Então, assim, e aí você leva para a sua vida. Leva para a sua vida. Qual o preparo que você tem que ter para determinada coisa? E a gente não é ensinado, a gente não é uma coisa cultural, né? E às vezes a gente acredita que não é capaz de fazer algo, que algo não é pra gente, pura e simplesmente porque você não provocou os seus instintos, as suas capacidades e ainda não compreendeu a lógica para chegar até aquele ponto. E perceber que você é capaz, se você desmembrar em etapas. Então, por exemplo, a gente está falando de uma maratona. A maratona, se você quebrar em 3, divide por 3, são 3 blocos de 14 quilômetros. E aí fica mais fácil. Óbvio que a sua resistência, a sua disposição, ela vai caindo, né? À medida que você vai. Mas é como eu falei, tem a questão do intratreino. E aí a questão, eu inclusive perguntei na radiestesia, eu já tenho o preparo físico necessário? Sim. Só que eu preciso de estratégia. Primeiro passo foi o que eu falei, é desinflamar o corpo. Segundo passo é entender todo o sistema de respiração, né? Da parte biomecânica mesmo do corpo, muscular, postura, que tem uma postura correta. Inclusive, eu comprei, até ia falar mais para frente, mas eu comprei um programa de uma moça que foi campeã mundial de atletismo, e ela tem um programa especificamente de corrida para ensinar algumas técnicas para aprimorar. Então, olha que bacana. É um projeto ousado que eu criei. Primeiro passo, consegui já olhar uma série de questões das minhas sombras, e agora eu já vou para um outro passo, que é começar a lapidar uma melhora das minhas técnicas, da minha performance. E na vida, novamente, muitas vezes a gente não se desafia porque dá trabalho, mas é justamente esse trabalho que faz a gente crescer, que faz você crescer. Então vamos lá. Depois que eu comecei a trabalhar essas questões mentais, emocionais, foi que veio isso, essa questão dos blocos. Então, na verdade, eu só preciso o quê? Melhorar o meu quilômetro por hora, que é a minha meta, entendeu? Só, né? Não é só isso, mas, enfim, tem toda a questão cardíaca e tudo. E aí, novamente, Ivete Correnda, que é meu blog, vai chamar Blog da Maratona essa live, tá, gente? Para quem chegou depois, eu decidi no ano que vem correr uma maratona. Eu estou compartilhando aqui todos os insights que eu venho tendo. E aí eu tava correndo, e até isso. E aí que eu me dei conta, falei assim, gente, eu lembrei da nossa live do Flow, do fluxo. Lembra que a gente fez a live do Flow? Eu não lembro o nome dela, o número dela, mas tá na comunidade. Se você colocar lá Flow, de fluxo, você vai encontrar. Porque assim, o segredo da performance é você pegar, no caso da corrida, a respiração, né? O pulmão, a oxigenação do cérebro, porque você começa a ficar com tontura. Imagina, eu estava correndo a quase 30 graus a temperatura. A oxigenação do cérebro e o coração, porque você tem um limite também que você tem que trabalhar a frequência cardíaca. Novamente, busquem profissionais adequados. Isso é muito sério. Eu uso frequencímetro para medir batimento cardíaco, eu acho que faz quase 10 anos. E um professor da academia me indicou uma vez, eu tinha o Polar, agora eu tenho o smartwatch. Quem sabe futuramente, agora que eu vou virar uma atleta, oficialmente uma atleta amadora, vou ter um Garmin, né? Que é a Ferrari dos relógios aí, do monitoramento, né, da atividade física. Então, continuando aqui, gente. E aí, então foi essa percepção que eu tive na corrida. Falei, se eu tiver com a oxigenação do meu cérebro, e aí muitas vezes que eu tava sentindo calor, assim, começava a me dar um negócio, eu lembrava da luz branca da nossa meditação. É super real, gente. Hipnose é um negócio real, você só percebe quando você está submetido a uma situação onde aquilo traz um gatilho do que a gente vivenciou nas meditações. É impressionante. Pratiquem a autoobservação. E aí,
eu pensei, o segredo é alinhar a oxigenação do meu cérebro, o meu pulmão. Como assim? Eu tenho que ter, tem uma respiração adequada para você trazer o ar, para você tirar o ar. Tem o tempo que você sobe o ar, o tempo que você desce o ar, porque se você tirar muito ar e entrar pouco, você não vai fazer bem, né? Então, assim, é muito interessante. E no dia a dia, observe a sua respiração. Porque no dia a dia, às vezes, a gente não está percebendo e está respirando errado. E aí você, novamente, você fica cansado e você acha que é cansaço. Mas não é cansaço em si, percebe? Não é que você gastou muito a força do seu corpo. Muitas vezes você está inflamado, ou com uma síndrome metabólica, ou você está respirando errado. Porque se você não faz essa respiração, então, de tempos em tempos durante o seu dia, pare, lembra das nossas meditações, traz o ar até o topo da cabeça, imagina aquela luz branca e solta o ar, entendeu? Porque é real. Continuando aqui. Aí eu fui vendo, então começou a vir esses tópicos, olha só, mini metas. Mini metas. Às vezes a gente acha que alguma coisa. Olha só, eu escolhi algo muito grande. Aí o que que veio? Incapacidade, priorizo tudo menos as coisas que eu quero fazer, inferioridade, imitação. Me senti pequena. Inferioridade, sabe o que que é? A gente já fez isso nas meditações. O problema. Ah, eu separei aqui. Quem vai lembrar desse aqui? Quem lembra desse aqui, gente? Inferioridade é isso, ó. Você se sentir inferior. Você tá aqui, ó. Você tá aqui, o problema tá aqui. Você fica pequenininho no problema. Quando a gente cura, ó, tá meio torto, mas tá valendo. O problema aqui, você é maior. Então eu fui disso para isso. Só na reprogramação mental. Quando eu decidi fazer uma maratona e falei, eu vou tratar em mim as minhas limitações mentais. Continuando. Então, mini metas. E aí é o que eu falei, ó. Em 4 meses, quanto que eu tenho que estar correndo no final de dezembro, no final de janeiro, no final de fevereiro, no final de março, meados de março, né? E claro que a gente não, teoricamente, você não corre a maratona inteira antes da maratona. Mas você tem, eu tenho a planilha tô com a planilha de corrida, e então você tem que ter. E a minha mini meta, a minha primeira mini meta era ontem, que eu queria correr os 15 quilômetros em até 2 horas. E deu certo. Percebe? E aí a gente vai subindo. Eu vou também fazer alguns treinos outdoor, no parque, porque, obviamente, tem um atrito com o chão, é totalmente diferente. Então, é uma série de fatores que você tem que ir olhando. Então, as mini metas, elas são muito importantes. Que, por exemplo, ontem eu consegui cumprir a minha mini meta. Eu já venci. Para mim, se eu tenho algumas etapas e eu conseguir já vencer a primeira, significa que a meta que eu tô olhando lá na frente, ela tá no páreo, percebe? Então eu tô me reconhecendo apta a isso. E aqui, olha, é a aceitação da minha capacidade. Percebe como é importante a gente alinhar é um dos pressupostos de programação neurolinguística. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam, tá? E aí foi que veio. Isso, gente, tô contando para vocês, foram, novamente, 14 dias. Não foi um dia, 2 ou 3 só. E aí, no fim, e aí é muito assim, você tá eu uso um áudio, né, de programação mental, enfim. E aí você tá lá na visualização e tudo. E aí teve um belo dia que veio uma frase assim, e a mente vai trazendo. É igual nas meditações que a gente faz. A mente vai trazendo. A vitória desconhecida torna-se conhecida. Olha que legal. A vitória desconhecida torna-se conhecida. Percebe? Porque era algo muito improvável, era algo que eu acreditava que eu não tinha os talentos para fazer, e de repente, à medida que eu fui desbravando isso, fui lapidando, fui limpando, fui acolhendo as minhas sombras e sanando, né, os meus aspectos limitantes, eu comecei a ativar os recursos possibilitadores. Eu entrei numa visão de organizar, uma visão lógica da coisa, entendendo os fatores e as causas que eu preciso cumprir para chegar naquele resultado, que é um processo total, se a gente for olhar o método de coach. E aí, até eu chegar na seguinte conclusão: a vitória desconhecida torna-se conhecida. E aí, para falar, mas tem mais alguns pontos para a gente falar aqui, e eu preparei uma meditação muito legal para todos nós trabalharmos juntos esses aspectos. Então, compreendendo as etapas, né?
e os próximos passos. Quais são os próximos passos? Então, primeira etapa desse meu desafio, que é esse processo mental, a parte da desinflamação. Segunda etapa, né? Então, ontem eu recebi o plano da nutricionista. A planilha, eu tenho já uma planilha de corrida que eu vou pegar, juntar a planilha com a parte nutricional, né? Alimentação, nutrição, trabalhar nas questões de desinflamar o corpo, observar como isso vai impactando a performance. Porque, como eu falei, se eu como glúten muitos dias seguidos e eu me sinto cansada, se eu tirar, eu vou me sentir mais disposta. Então é como se eu estivesse fazendo um experimento científico comigo mesma, entendeu? Eu vou analisando essas percepções e vou compartilhando com vocês, como eu já estou compartilhando agora. E tem gente que não tem, tá, gente? Essas inflamações, essas alergias e intolerâncias. Mas, mas mesmo quem não tem, faça o teste. Faça o teste e observe. 15 dias, um mês, como é que vai ser? Agora a gente vai ter Natal, né? É, tranquilo, vou no dia do Natal comer normal o que eu quiser, vou fazer direitinho, sabe, me permitir, e volto ao normal. E volto depois pro. Não preciso, o mundo não vai acabar, não preciso comer 3 vezes a sobremesa no Natal. Não sou uma pessoa de happy hour, graças a Deus já pararam de me convidar para happy hour. Eu precisava falar isso. Desculpa, gente. Amigos, perdoem, não é nada pessoal. É... De vez em quando happy hourzinho é bom, não é ruim não. Mas não é a minha fase nesse momento. Minha fase nesse momento é treinar para uma maratona. Então, quer me encontrar, vá para o parque e não para o bar. Então, continuando aqui. E aí, adquirir um programa, como eu falei, para melhorar as técnicas e as variáveis da corrida. Ontem eu fui correr, eu anotei, peguei meu caderninho. Esse é meu jeito, gente. Eu gosto de anotar as coisas. Eu anotei quais são as variáveis que eu preciso para conseguir minha corrida hoje. Foi o café da manhã, o pré-treino. Eu levei uma aguinha, 2 horas de corrida, eu pus uma colherzinha de chá de sal na minha garrafa de água para ir tomando, porque o sal ajuda na questão dos eletrólitos, né? Então, assim, que mais? Pretendo entrar com a consultoria e aí eu volto aqui para compartilhar com vocês, tá? E aí, uma conclusão. Eu quero agora perguntar para vocês qual que é a maratona da sua vida que faz você se sentir incapaz, inferior e limitado, que você tem medo de enfrentar. Qual que é o grande projeto, qual que é o grande sonho da sua vida que você podia ter realizado, ou às vezes, se você analisar bem, você ainda pode realizar, mas ainda não teve a coragem de falar, eu vou enfrentar esse dragão, né? Igual aqueles filmes que a gente vê. Eu vou enfrentar esse dragão. E aí, olha só. E como seria se você se permitisse cultivar a esperança e a fé em si mesmo, compreendendo que as transformações ocorrem no longo prazo, mas elas se materializam nos pequenos passos. As transformações ocorrem no longo prazo, mas elas se materializam nos pequenos passos. Olha o tempo que a gente está, né? O tempo que a gente está trabalhando nas lives, fizemos aqui esse ano inteiro, desde abril até novembro, né? São 7 meses aí de lives de mentalidade e performance, para até que finalmente, eu que sou uma pessoa que sempre fui entusiasma de atividade física, resolvi me desafiar e falei, eu vou correr uma maratona. E eu vou falar para vocês, ainda fiquei com vergonha de compartilhar o que eu estou compartilhando, porque eu vou deixar a live salva nos canais e vai lá saber quem vai assistir. Mas não interessa, porque eu vou fazer por mim, não pelos outros, entendeu? Então vamos lá. No fim, eu quero contar para vocês que eu tenho uma música que eu gosto muito, tem tudo a ver com isso, da Gloria Estefan, chamada Rich. Não sei se vocês lembram, ela escreveu essa música para os Jogos Olímpicos de 2000 e de Atlanta, em 1996. Que é aquela música, a música é em inglês, vou cantar um pedacinho só para vocês lembrarem. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. Enfim, é mais ou menos assim, tá, gente? Desculpa aí se eu não cantei bem, mas vamos em frente. Não sou cantora, então
tá valendo. A música chama Reach, alcançar. E eu vou trazer a tradução dela aqui para vocês. Alguns sonhos vivem para sempre no tempo. Aqueles sonhos que você deseja com todo o seu coração. E eu farei tudo o que for preciso. Seguirei adiante com a promessa que eu fiz. Vou arriscar tudo tudo que eu tenho e o que eu esperei, no final, será meu. Se eu pudesse alcançar mais alto, só por um instante tocar o céu, a partir daquele momento, eu serei mais forte. Sabendo que eu dei o meu melhor, eu seria mais forte. Sabendo que eu dei o meu melhor, que eu teria colocado o meu espírito à prova, se eu pudesse alcançar. Alguns dias devem ser lembrados, aqueles dias em que nos elevamos às estrelas. Então eu irei até o fim desta vez, vendo mais à medida que eu escalo mais alto. E quanto mais eu acredito, mais esse sonho será meu. Se eu pudesse alcançar mais alto e ser mais forte. Alcançar. Então, gente, é isso. Agora a gente vai para a nossa meditação, mas eu quero que vocês lembrem disso. Busquem realizar os seus sonhos. Ninguém está velho, né? Eu convivo com a minha mãe, com a minha avó. Eu vou falar. Às vezes você não tá velho, você tá inflamado, tá? A história é real. E tem muita gente jovem, inflamada, achando que tá velha e eu vou fazer 42 anos ano que vem. Mas é que, graças a Deus, eu sempre cuidei da saúde, né? Mas ainda assim. Então, assim, eu falo muito para elas, né? Minha avó tem 97 anos, minha mãe vai fazer 77 mês que vem. São senhoras de idade, né? Idosas e tal. E eu falo, gente, tem gente jovem na cama do hospital agora que não vai passar de amanhã. É real. Ah, parece papo, né? Papo motivacional, mas é real. É real. Nós precisamos aprender a ter gratidão à vida. E gratidão à vida também é celebrar a saúde. Né? Quando Jesus vem e fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é? Eu faço muito essa reflexão. O que é vida em abundância? Entendeu? É você se permitir ser uma figueira que dá flores perfumadas, coloridas e frutos adocicados, nutritivos, saborosos, entendeu? Que nada mais são do que os resultados da sua ação. Então, provoque-se, permita-se fazer algo diferente, fazer algo novo. Não precisa correr uma maratona, mas no seu dia a dia, o que é que você pode fazer para colorir o seu dia a dia, para se elevar, para sabe, quando eu falo, olha só, a gente não venho aqui. Uma outra coisa que eu preciso falar, antes da gente ir para a meditação, que é real, tá? Eu também já analisei na radiestesia. Quem tá no grupo, eu comentei outro dia, que a gente fez aquela live de abertura para manifestações de sonhos e objetivos de vida. Está na comunidade. Façam aquela, assistam, ouçam. Às vezes eu ponho no fone e vou fazendo as coisas pela casa. Funciona, porque vai para o inconsciente. Porque eu olhei, tem muitos processos que estão acontecendo comigo agora se abrindo, graças a essas energizações que a gente estamos fazendo. Então, aproveitem essas lives de energização, elas estão salvas na comunidade, elas têm efeito. Energia, a energia que a gente manipula, né, na radiestesia, nas curas energéticas, elas não têm tempo e espaço. É como se fosse vamos pôr assim, é como se fosse uma massa de energia que fica aqui. Então, quando você assiste, você pega um pouquinho, tá? Então é super real. Vou tomar uma aguinha aqui pra gente ir pra meditação. Então, essa foi a nossa meta de saúde. A meta de carreira, né? Vocês lembram de propósito? Eu já até comentei lá nos stories que eu vou internacionalizar todo o meu trabalho. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue traduzir. Então, traduzir todas as minhas lives. Eu quero deixar todos os meus canais bilíngues, o meu Instagram bilíngue. Mas aí a gente vai fazer uma outra live sobre isso depois. Primeiro a gente vai passar essa fase da maratona, não necessariamente os 4 meses, eu provavelmente vou trazer a parte de carreira antes, mas inclusive eu vou levar todo esse aprendizado. Então vamos lá, nas minhas metas de carreira, onde que eu me sinto inferior, onde que eu me sinto incapaz, entendeu?
E aí, para finalizar isso, quando a gente está falando de, vamos traçar as metas para o ano que vem, vamos sonhar, vamos pensar, você tem que decidir o que você quer. A gente não sabe, escolhe alguma coisa. Às vezes, assim, escolher alguma coisa que às vezes a gente não sabe porque a gente tem insegurança de errar, de escolher errado. Escolhe alguma coisa. E aí você vai ganhando clareza sobre aquilo. Nesse processo, vai entendendo as limitações, as possibilidades. Se você perceber que não é para você aquilo, muda, entendeu? Que nem o meu irmão, quando eu comentei com o meu irmão, eu falei, não, vou correr uma maratona. Por que você não corre uma meia primeiro? Aí eu falei, mas a meia, vamos supor, eu fiz 15 agora, me preparar 4 meses para correr 21, não faz sentido. É muito fácil, é muito óbvio que eu consigo. Não querendo, não, pelo amor de Deus, não quero que pareça arrogância, mas é possível. A lógica é bem mais óbvio que vai dar certo. Agora, a maratona não. É a maratona que vai exigir de mim olhar aquela história, ó. Uma corrente, ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco. Porque a hora que você tá lá na maratona, minha amiga, você é incapaz, você é inferior, isso não é para você, você não é suficiente, você não sei o quê. Minha filha, o seu corpo já fica pesado só de pensar. E aí você não consegue ir adiante. Percebe? Então, pense nisso. O que é que te desafia? Vamos para a meditação, gente. Respirando fundo. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça. Vamos fechando os olhos. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Você respira fundo. Vai enchendo o peito de ar. Vai sentindo uma luz branca que vai envolvendo a sua mente consciente, a sua mente subconsciente, o seu supraconsciente, vão se conectando à sua alma, e você vai sentindo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora. A todo momento você vai respirando e relaxando, vai enchendo o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça e uma luz branca vai girando em movimentos circulares, vai relaxando todo o seu corpo. Vai descendo pela sua coluna, vai passando por todas as suas vértebras, vai aliviando as tensões, vai envolvendo todo o seu ser até a base da sua coluna. A sua mente, todos os seus canais neurais vão sendo ativados agora. Novos circuitos neurais vão sendo formados, ativando a sua criatividade, a sua percepção, os seus pensamentos e sentimentos positivos, possibilitadores, construtivos e edificantes. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora e vão buscando dentro de você, dentro do seu plano de vida, qual é o seu projeto de saúde, quais são as metas de saúde que você deve estabelecer para a sua vida. E essas metas vão vindo cada vez mais, cada dia mais ao longo dos próximos dias para sua mente consciente, através de ideias, percepções, visões, insights, desejos, objetivos, e vão se fortalecendo na sua mente, o desejo, o sonho, o objetivo de vida, vai se fortalecendo. Então você respira fundo, essa luz branca vai descendo por todo o seu corpo, através da sola dos seus pés, vai atravessando todas as camadas do solo, todas as camadas do solo até o centro da Terra, vai envolvendo um diamante de luz branca no centro da Terra, e vai subindo uma energia vital, vai subindo pelo seu corpo, pela sola dos seus pés, uma luz que vai passando como se fossem raízes de uma árvore, por todo o seu sistema nervoso, por todo o seu sistema circulatório. Vai nutrindo com vida em abundância todas as células do seu corpo, vai nutrindo, envolvendo os seus ossos, seu esqueleto, vai envolvendo todos os músculos, o seu joelho, todas as fibras dos músculos da sua coxa, do seu glúteo, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo pelo seu abdômen, vai subindo pelo seu estômago, coração, pulmões, ombros, pescoço, braços, por toda a sua cabeça. Vai subindo pelos seus olhos, sua boca, seu coração. Você respira fundo.
Vai sentindo todo o seu corpo se iluminando. Seu coração se ilumina, seus pulmões se iluminam, seu cérebro se ilumina. Você relaxa os músculos da sua face, se concentra 10 vezes mais nessa meditação. Respirando fundo, do topo da sua cabeça vai saindo uma luz, uma flor de luz, como uma flor de lótus de luz, que vai envolvendo, desabrochando, envolvendo você numa cúpula de luz branca, e você vai crescendo, a luz do seu coração cresce, você cresce e expande, cresce e expande. Vai ficando 10 vezes maior do que a sua casa, 10 vezes maior do que o planeta Terra, vai ficando 10 vezes maior do que o sistema solar. Você vai vendo o sistema solar pequenininho lá embaixo, como quando você deixa cair um objeto no chão. Você respira fundo. E mentalmente você vai passeando pelo universo. Vai sentindo um frescor agradável. Vai sentindo como se você estivesse se libertando de amarras mentais. Vai sentindo como se tivessem diversas amarras e nós na sua mente, envolvendo seus braços, suas pernas, todas as amarras e limitações físicas, mentais, emocionais e espirituais que você tem vão sendo imediatamente dissolvidas e canceladas agora. Todas as amarras físicas, mentais, emocionais e espirituais que você tem nesse momento para expressar a sua verdade, expressar o seu verdadeiro eu, vão sendo imediatamente canceladas e deletadas agora. Você respira fundo, vai enchendo o peito de ar, vai recebendo, sentindo essa liberação no seu corpo, vai sentindo uma luz verde que vem na sola dos seus pés, na base da sua coluna, vai subindo pela sua coluna, trazendo cura, saúde física, mental, emocional, vai irradiando por todo o seu corpo. Você respira fundo e você vai avistando logo acima de você um plano de pura luz. Vai avistando um plano de pura luz e você vai entrando nesse plano de pura luz, vai sentindo essa luz branca entrando na sua cabeça, em todas as células do seu corpo. Micropartículas. Essa luz vai reprogramando. Luz branca iridescente do amor incondicional do Criador. Essa luz, essas micropartículas que vão entrando nas células do seu corpo, elas vão envolvendo toda a parte do citoplasma, o núcleo da sua célula, sua membrana celular, vão fazendo uma limpeza, vão tirando toxinas, vão tirando vírus, bactérias, padrões negativos, nocivos, produtos tóxicos, metais pesados. Vai sendo feita agora uma profunda limpeza em todas as células do seu corpo, vai limpando, vai ativando as mitocôndrias, vai ativando, vai trazendo oxigenação para as suas células, vai trazendo o equilíbrio perfeito da energia das suas células. Isso vai para todo o seu corpo, vai mentalizando todos os seus órgãos iluminados, seu cérebro, pulmões, coração, estômago, baço, fígado, pâncreas, intestino, seus órgãos sexuais, bexiga, todos os seus órgãos também vão sendo purificados agora. Vai imaginando agora, mentalizando as suas glândulas, a sua pineal lá em cima, a hipófise, tireoide, o timo, todas as glândulas do seu plexo, as suprarrenais, sua vesícula, todo o seu corpo, toda a sua saúde vai sendo reprogramada agora em frequências de alto poder pessoal. É leve, tranquilo e permitido que o seu corpo se transforme na materialização divina do poder pessoal da sua mente, que está sendo libertado agora. Você respira fundo e você vai agora caminhando nesse plano de luz. Vá caminhando agora nesse plano de luz, vai sentindo um sentimento gostoso de fé, força, poder, coragem, vontade, decisão e ânimo. E você vai agora sentindo como se você estivesse vendo a presença de um ser muito grande à sua frente, de pura luz. Você vai se colocando agora na presença de Deus personificado em pura luz. E você vai agora
estendendo as suas mãos na direção do seu peito. E você vai colocando nas suas mãos todas as suas inseguranças, incapacidades, todo e qualquer sentimento de inferioridade, rejeição, abandono, incompletude, dúvidas, medos, culpas, mágoas. Deixa fluir do centro do seu coração até as suas mãos. Deixa ficar uma bola bem grande. Vai colocando aí todas as suas dores e sofrimentos de vida. Sim, coloca um bonequinho daquele trauma que você passou, coloca um bonequinho daquele sofrimento que você viveu. Deixa na sua mão esse bonequinho que está chorando, que está com dor. E você agora vai entregar a Deus. Entrega para Deus. Vai entregando, estende suas mãos, é leve, tranquilo e permitido que você desapegue das suas dores, sofrimentos, dúvidas, medos, inseguranças, frustrações, mágoas, arrependimentos. E você já sabe como se libertar e entregar todos esses sentimentos. Entrega a sua dor. Perdoe, perdoe, perdoe. É leve, tranquilo e permitido que você perdoe agora. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, perdoando. Você gosta de perdoar. Você compreende que o fato de você perdoar não vai eximir o seu algoz, a pessoa que te machucou, da responsabilidade de ter que arcar com as consequências dos seus atos, dos atos dela, do que ela te machucou, perante a justiça divina. Então você entrega agora para Deus e para a justiça divina. Deus tem agora uma balança da justiça divina. Coloca essa dor lá, que Deus julgue a sua dor e o sofrimento. É leve, tranquilo e permitido perdoar, e você já sabe como, e já vive o seu dia a dia perdoando. E você agora perdoa em 3, em 2, em 1. E todas as correntes que estão te amarrando, segurando a sua mão, vão se rompendo agora. Todas as correntes que estão segurando as suas mãos, os seus pés, vão sendo libertadas agora. E você é libertado agora em 3, em 2, em 1. Deixa essas correntes irem embora. Entrega, vai saindo uma nuvem muito densa, acinzentada de você. Você vai ficando leve, mais fluido, clarinho e cristalino. Entrega tudo isso para Deus. Você já sabe como e já vive o seu dia a dia, liberando todas essas dores e todos esses sofrimentos. Entrega, diga para Deus: eu deixo ir. Diga para Deus: eu deixo ir a minha dor, eu deixo ir o meu sofrimento. Diga novamente: eu deixo ir a minha dor, eu deixo ir o meu sofrimento. Mais uma vez, respira fundo. Você pode dizer mentalmente ou verbalmente: eu deixo ir todas as minhas dores, eu deixo ir todos os meus sofrimentos. Entrega para Deus. Deus vai cuidar do seu sofrimento para você. E imediatamente ele vai ativando uma luz violeta em toda essa bola de sofrimentos, todo esse pacote de sofrimentos. Vai transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Respirando fundo. Você relaxa, se concentra 10 vezes mais agora e vai se sentindo leve, tranquilo. E agora abre-se um espaço no seu coração, onde vai ser colocado algo muito importante. Então é neste momento que Deus vai tirando e vai colocando na mão dele um livro. Deus vai pegar esse livro e ele vai entregar esse livro para você. Esse livro, ele tem a história da melhor e mais elevada versão da sua vida. A melhor e mais elevada versão da sua vida. As pessoas, acontecimentos e situações,
todos os seus grandes sonhos, objetivos e metas de vida que a sua alma traçou ao vir para esse mundo. Tudo aquilo que em algum momento você pode até nem ter sonhado, ou se sonhou, se sentiu incapaz, inferior, não suficiente. E agora você já sabe que você é capaz, você já sabe que você é o suficiente, você já sabe do seu valor. Então você vai recebendo. E Deus fala para você: está na hora de dar vida aos seus sonhos, objetivos e metas de vida mais elevados. É leve, tranquilo e permitido que você dê vida aos seus sonhos, objetivos e metas de vida mais elevados. E você já sabe como, e já vive o seu dia a dia, dando vida aos seus sonhos, objetivos e metas de vidas mais elevados. Vida em abundância. E Deus estende novamente as mãos e coloca no seu peito um diamante. Junto desse diamante, você traz esse caderno do seu coração. Respira fundo, o diamante vai acoplando no caderno e eles vão brilhando em você e além de você, ativando todas as células do seu corpo, toda a sua circulação, todas as suas glândulas, todos os seus eixos, todos os seus órgãos vão expandindo e você vai ficando com 1000 vezes o seu tamanho agora, como no tamanho de um titã. Você é deste tamanho. A partir de agora você já é deste tamanho. E você agora vai crescendo em autoconfiança, sentindo-se suficiente, sentindo o tamanho do seu valor pessoal e merecimento, sentindo a aceitação da sua capacidade, do seu sucesso e do seu poder pessoal. Então agora você começa a caminhar. E quanto mais você caminha pela vida, mais você se sente autoconfiante, suficiente. Quanto mais você caminha pela vida, mais você aceita a sua capacidade. Quanto mais você caminha, mais você recebe, aceita e acolhe o seu sucesso e o seu poder pessoal. E você começa a perceber que o sucesso e o poder pessoal, que isso, o poder, o merecimento, a realização, é o caminho natural do ser humano. A evolução, o sucesso, o poder pessoal são o caminho natural do ser humano. Você sabe quem você tem um coração bom e você vai caminhando e crescendo pela vida com todas as melhores e mais elevadas virtudes positivas de desenvolvimento e evolução do ser humano. Você respira fundo e agora você vai subindo uma escada que vai te levar a uma cena de futuro, aonde você já vai ter realizado esse sonho e objetivo de vida. Então você vai caminhando nessa escada e você sobe essa escada e cada degrau que você passa, vai observando a escada, como é que são os degraus. Cada degrau que você passa nessa escada, você se sente mais autoconfiante, mais suficiente, mais você aceita a sua capacidade, mais você aceita o seu sucesso. Então você respira fundo e vai subindo esse degrau da escada. E você vai chegando até o topo dessa escada e vai abrir uma cortina. Quando você abrir essa cortina, você vai ver uma cena, uma imagem com pessoas, situações, sons, sensações, cores, uma frase. O seu coração vai te trazer um sentimento. Você vai abrir essa cortina em 3, em 2, em 1. Abre a cortina. E você vai agora se vendo numa cena, numa imagem, aonde você vai observando o que é que você está fazendo agora. Quem são as pessoas que estão com você agora? O que é sucesso para você? Respirando fundo. Vai observando a sua saúde física, a sua vida, o seu lar. O que você sente que vai mudar? Respirando fundo. Você vai caminhando, vai observando se vem algum cheiro, alguma sensação.
Vá observando quem são as pessoas que estão com você aí agora. Você respira fundo. É leve, tranquilo e permitido que você viva uma nova vida, vivendo a melhor e mais elevada versão do seu ser. E você já sabe como e já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada versão da sua vida. Então você respira fundo, vai retirando nesse futuro, como se você fosse vendo algumas pedras preciosas de feitos que você realizou aí, como se fossem diamantes coloridos. Você vai trazendo esses diamantes de amor, de felicidade, de realizações de grandes feitos. Vá observando se você encontra um objeto que simbolize o seu feito e você vai trazendo para o seu coração. E você agora vai ver à sua frente um espelho. E nesse espelho, você vai ver a versão sua do seu futuro. Como está a sua constituição física? Qual é a roupa que você está usando? Como você está se colocando neste momento? O que é que você está fazendo? Vai se olhando nesse espelho, se olha nos olhos, vai observando a sua pele, seu cabelo, seus adereços, seu sapato. E você vai agora observando que esse seu eu do futuro no espelho sorri para você e fala: eu já estou em você. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações para que eu comece a aflorar cada vez mais através de você. E eu vou te ajudar. Então esse eu do futuro sai do espelho, ele te abraça e se integra a você. Cabeça com cabeça, tronco com tronco, braço com braço, pernas com pernas. Você respira fundo. E você vai sentindo uma paz e uma vontade, um poder de realização físico, mental, emocional, espiritual que você já traz para a sua vida. E eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrindo os olhos. Vai irradiando esse poder de realização para a sua casa, para o seu lar, envolvendo portas, paredes, objetos, móveis, todas as pessoas que moram com você. Vai observando o que você precisa promover de mudanças agora na sua rotina. Eu vou começar a contar. Venha retornando e trazendo toda essa energia de sucesso e poder pessoal com você. E 2. Vá observando uma coisa que você pode tirar da sua vida agora e uma coisa que você pode colocar na sua vida. E 3. Vá mexendo seus braços, pernas, mãos. E vá retornando para viver uma nova vida. Como é que vocês estão? Vão retornando. Vou fazer uma leitura final que eu separei aqui pra gente. Vamos lá? Desse livrinho aqui, ó, Pão Nosso. Item 16. A quem obedeces? Tem uma passagem de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que fala assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Toda criatura, e agora a explanação, toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Ou seja, a todo momento a gente está obedecendo algo ou alguém ou alguma crença que vai limitar ou possibilitar a gente. E olha que interessante, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, ou seja, eu escolho seguir este caminho, eu escolho acreditar nisso, e é isso que eu vou, a isso que eu vou obedecer, percebe?
É esse chamado que eu vou obedecer. É que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. Tem um pressuposto de programação neurolinguística que fala assim: não ter uma escolha também é uma escolha. E é isso que ele fala aqui. Se você não escolhe crescer, você está escolhendo, então, se render aos instintos, aos impulsos e a um sistema de causa e efeito caótico, impulsivo, reativo. E aí, aquela história, depois não vamos reclamar o que a gente vai colher. Percebe? Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena, né? É aquela história, né? Liberdade é disciplina. Porque quando você tem a disciplina para cumprir com os seus deveres, para honrar com os seus combinados, então você começa a perceber que você vai ter janelas de liberdade onde você vai usufruir com muito mais prazer do que se você tivesse 100% do tempo rendido ao prazer, né? Hoje a gente tem uma cultura que quer imputar muito essa questão do prazer, mas a verdade é que quando você fica vendido para o prazer, rendido ao prazer, quando é o seu prazer, né, que você obedece, você não tem o controle, porque você não consegue dizer chega, você não consegue parar. Ah, mas eu não quero parar. Mas aí a gente entra nos caminhos de evolução dos níveis da casa mental, dos níveis do cérebro. A gente não tem, é o autodomínio, né? Que faz o quê? É essa disciplina que faz com que a gente vá evoluindo neurologicamente falando, tá? Conscientemente falando e psiquicamente falando. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho e instituiu a lei do próprio esforço, né? O livre-arbítrio, na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. A verdade é que é aquela história, né? Tudo é difícil. É difícil fazer e é difícil não fazer, porque as consequências do não fazer é a frustração, a dor, o medo, a culpa. E a gente é cativo do quê? Nós somos escravos do quê? Quando a gente não faz? Das nossas inseguranças, dos nossos medos. Vamos ao exemplo que eu coloquei hoje, que eu trouxe hoje aqui da maratona. O que acontece? Se eu tivesse pego toda essa parte de me sentir da incapacidade, da inferioridade, de não ser suficiente, me rendido às resistências mentais de nem dar andamento no projeto, eu estaria escrava das minhas limitações. E eu nunca ia conseguir trilhar o caminho que vai me levar à minha realização. Tá? Então, leva isso para a sua vida. Em que pontos e que campos da sua vida você sabe que pode ser melhor, que você gostaria que fosse melhor, e que você só precisa subir um degrau. E não é fácil subir esse degrau. Mas vocês estão aqui comigo ao vivo, a gente já está caminhando juntos. E eu vou levar vocês nessa frequência comigo, tá? Pode ser que vocês não queiram correr uma maratona, mas a gente vai evoluir na vida, tá? Aquela frase do Grant Cardone, né? A gente foi feito para evoluir. Seres e coisas e empresas que não crescem estão fadados a morrer. Não é uma maldição, é uma questão de lógica, porque é o jardim, tudo cresce, tudo cresce. O que não cresce, meu amor, vai ficar abafado. Não seja você o que não cresce. Continuando aqui. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? E aí, gente, nós precisamos ter a humildade de compreender que a insegurança, o medo, eles são, de certa forma, uma manifestação de orgulho. O próprio, tudo é aquela coisa do negativo e da foto, sabe? As nossas sombras, dúvidas, medos, inseguranças, eu não sou capaz. Mas quem é você para achar que você não é capaz? É a mesma coisa. Quem é você que é para achar que é capaz? Aí eu vou falar, sou eu. E quem é você para achar que você não é capaz? Ah, não, é porque eu não presto, porque eu sou um lixo, porque eu sou inferior, porque eu sou incompetente, porque eu sou limitado. Quem foi que disse isso?
Claro que, né, às vezes a pessoa cresceu com o pai, com a mãe, com alguém falando isso, né? Às vezes um professor e tal, e a pessoa ficou com isso na cabeça. Mas isso não é verdade. A grande verdade é que todos nós somos, dentro de nós, seres completos. Nós temos dentro de nós uma centelha completa. E a gente precisa o quê? Se permitir limpando essas amarras, limpando esses bloqueios, essas cascas que a gente vai gerando na nossa percepção de nós mesmos e do mundo, que geram as limitações. Então, à medida que você vai rompendo com essas cascas, você vai se auto desbravando, você vai emergindo de si mesmo essa luz. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Todos temos dentro de nós os recursos que precisamos, ou então podemos criá-los, tá? E é um processo de lapidação. Vocês viram quantas variáveis eu trouxe aqui? Quando eu decidi correr uma maratona, quais são as variáveis que eu preciso trabalhar para melhorar a minha performance, para conseguir atingir essa meta, tá? Lembrando, gente, vai fazer atividade física, busque acompanhamento médico. Principalmente hoje, depois da pandemia, de Covid, tudo que afeta muito a questão da saúde cardiovascular. Precisa fazer os exames, precisa ver como está a sua saúde cardiovascular, tá? Continuando aqui para finalizar. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, que Deus abençoe vocês, que todos nós, inclusive quem estiver assistindo essa live aqui gravada, que você receba a inspiração e se liberte da escravidão do mundo, das dores, das agruras, do sofrimento, das provas, expiações, limitações, culpas, incapacidades, todas as limitações que te impedem de perceber o ser sagrado que você é e buscar uma vida melhor para viver a sua própria libertação eterna. Graças a Deus, está decretado. Gente, amo vocês, vocês não falam, vocês são maravilhosos, maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar salva. Essa live vai para a comunidade, porque ela realmente ela marca um ciclo. Eu diria que ela marca a nossa primeira temporada de lives da comunidade. E a gente vai para um outro ciclo agora. E vou deixar salva também nos canais. Eu vou deixar ela pública para que mais pessoas possam assistir e eventualmente se beneficiar desse conteúdo. Se você estiver... eu preciso lembrar de uma coisa. Quem está assistindo é gravado. Lembre-se de me seguir no meu Instagram, @IveteNunes33, se você quiser acompanhar aí no dia a dia. Comentar aqui um pouquinho desse livro que ele fala dos ensinamentos de Jesus. A gente tem as lives de Evangelho no Lar, a gente tem diversas lives de estudo do Espiritismo, a Maratona Quaresma Espírita, onde a gente estuda o impacto que os ensinamentos morais de Jesus Cristo têm, né, na nossa vida, inclusive em termos neurocientíficos. A Denise, ótima live, boa sorte, gratidão. A gente vai estar junto, vamos continuar tendo as lives, eu vou contando para vocês, né? Que mais? Eu vou abrir umas vagas para minha mentoria. Eu fiz uma mentoria de 4 sessões para ficar um pouco mais barata. 4 sessões online, presenciais, online, né? Por vídeo, por aplicativo, né, de videochamada. E vai ganhar uma sessão de radiestesia à distância. Dá para parcelar. O link está na bio. São 12 de 270 e pouco. Eu estou oferecendo sessões semanais, mas se você quiser pode ficar sessões quinzenais para a gente alongar isso ainda mais e ficar 2 meses junto. Fecha o ano de 2024, começa o ano de 2025 e a gente vai estar junto. Vou te ajudar a avaliar a sua vida e traçar esses mesmos passos que eu estou traçando para mim, você traçar para você. Quero agradecer por todos que estão aqui comigo hoje. Terça-feira tem nossa live de Evangelho no Lar. Sexta-feira, 6 e 7 da manhã, nossa live de mentalidade e performance. E vamos em frente. Quem já está na comunidade, meninas, assistam Abertura para a Manifestação de Sonhos, Objetivos de Vida. Se vocês quiserem cortar um pouquinho a parte que fala, vai até a parte que começa a meditação e energização
e ouve, tá? A Denise, com certeza estarei lá para te assistir. Ai, Deus, você é maravilhosa, linda. É, assista a live As Limpezas Energéticas, a live de energização, de abertura para 2025. É sério, gente. Faz efeito, tá? Assistam sem moderação, literalmente, sem moderação. Se quiser colocar todo dia à noite na hora de dormir, dormir ouvindo, pode colocar, tá? E vamos em frente. Amo vocês, um beijo grande, um maravilhoso domingo. E tchau. Tchau, gente.